Honda ZR-V é considerado aí o SUV do Civic. Isso acontece porque ele é construído sobre a mesma plataforma do sedã. A diferença é que aqui não há eletrificação. Então agora confere a nossa avaliação, que eu vou te mostrar aí todos os pontos positivos e negativos aqui desse SUV. Entre os pontos positivos do ZR-V, podemos destacar o visual bonito. É difícil passar em alguma rua sem alguém virar o pescoço para dar aquela olhada. O tamanho do SUV também é bom, e isso facilita bastante na hora de fazer as manobras e de procurar uma vaga nos grandes centros urbanos. Econômico, o ZR-V chegou a fazer 13 km por litro de gasolina na rodovia. Isso é mais do que o divulgado pelo Inmetro. Já na cidade, as médias variam entre 9,5 a 10 km por litro. Na área da tecnologia, ele conta com chave presencial, acionamento remoto do motor, bancos com ajustes elétricos, multimídia sem fio, carregador sem fio para smartphone e outras comodidades. Na segurança, o modelo também faz bonito e conta com vários alertas como de colisão frontal, tráfego cruzado traseiro, mudança de faixa, ponto cego e mais. A frenagem automática de emergência e o piloto automático adaptativo também estão presentes. O ZR-V fica devendo em alguns aspectos. O carregador por indução não conta com ventilação e se desconecta facilmente. E por falar em ventilação, quem vai no banco traseiro também não conta com saídas para ar-condicionado, um item que é indispensável para um carro aí acima dos R$200 mil. Fala caronas, começando aqui a volta com o Honda ZR-V. Eu vou começar aqui falando para vocês sobre a parte mais técnica do carro. Ele tem um motor 2.0 aspirado de 161 cavalos e 19,1 kg de torque. Falando com relação à velocidade máxima desse carro, ele alcança aí 195 km por hora. Ele é limitado aí eletronicamente. E o câmbio aqui do Honda ZR-V é um câmbio CVT que simula 7 marchas. Com relação à aceleração, ele vai aí de 0 a 100 em 11 segundos, o que é um tempo aí um pouco lento para um carro desse porte. Poderia ser um pouquinho melhor se o carro fosse aí um pouquinho mais potente. Em alguns momentos a gente sente aí um pouco de falta de fôlego aqui no Honda ZR-V, principalmente na estrada, que é onde a gente precisa de uma cavalaria mais forte, que a gente precisa de mais potência para fazer uma ultrapassagem com segurança, né? Porque como eu já falo aí para vocês, quando a gente fala de ultrapassagem, quando a gente está na estrada, potência não é só aceleração, velocidade, mas sim segurança para quem está aqui do lado de dentro. E falando de conforto, ele tem aí suspensão independente nas 4 rodas. O Honda ZR-V é um carro bem confortável. Ele é construído, como eu já falei para vocês aí no início do vídeo, ele é construído sobre a mesma plataforma do sedã do Honda Civic. Então é um carro que entrega bastante conforto. A questão da calibração aqui da suspensão, ela é um pouco mais rígida. Poderia ser um pouquinho aí mais suave, tornaria a condução aí um pouquinho mais agradável. Não que o carro seja desconfortável, tá longe disso, mas quando a gente passa em alguns locais que tem um buraco um pouco mais acentuado, digamos assim, a gente acaba escutando a suspensão trabalhando e dando aquela batida um pouco mais seca, e acaba que com o tempo isso se torna um pouco chato. Você não quer escutar a sua suspensão trabalhando e batendo em todo buraco que passa, né? Mas como eu falo para vocês, é bem confortável aqui com relação quando você está dirigindo, principalmente numa pista mais confortável. Inclusive eu acabei de passar por um local aqui um pouco com alguns buracos a mais, e a gente acaba escutando essa suspensão trabalhando bem. Ainda falando sobre essa parte do conforto a bordo aqui do Honda ZR-V, uma coisa que eu preciso destacar para vocês é o isolamento acústico aqui desse carro. Eu estou com o ar-condicionado aqui no mínimo, não estou com o som ligado, e a gente dificilmente escuta algum barulho do lado de fora. Eu vou tentar passar um pouco para vocês dessa minha percepção. O que é que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu estou aqui, eu vou abrir aqui um pouco o vidro e depois eu vou fechar. Escutem aí com relação a como muda o barulho e o comportamento aí do carro. Vou fechar o vidro. Muda bastante aí o comportamento. Isso é o isolamento acústico. O carro tem um bom isolamento e a gente percebe isso bem andando aqui depois de alguns dias aí com o Honda ZR-V. Na verdade não precisa nem de alguns dias. Quando a gente já anda com o carro aí por alguns quilômetros, a gente já percebe essa característica do carro, que ele realmente tem um bom isolamento acústico.
E falando aí ainda daqui do interior do ZR-V, uma coisa que eu também destaco aí para vocês é com relação ao som. Ele não tem nenhuma assinatura, mas é um som que tem bastante qualidade. Ele entrega bons graves, ele entrega bons agudos, ele não distorce. Então, num carro desse porte, seria inadmissível se ele não tivesse um som de qualidade. E não é isso que acontece. Pelo contrário, o som aqui do Honda ZR-V é bem bom. Uma outra coisa aqui é falando da multimídia. Ela é uma multimídia que conecta sem fio aí com Apple CarPlay, com Android Auto, e ela tem uma boa conexão. Quando o carro já está com o Bluetooth ligado, já está aparelhado, quando você entra aqui, cerca de 10, 15 segundos depois você vai saindo, ou até menos às vezes, ela já conecta, já abre direto aí para você. Você não tem que ficar ligando o Bluetooth de novo, procurando para aparelhar. Quando já está aparelhado, se torna muito mais prático. E é uma conexão bem rápida. E por ser sem fio, é uma conexão também bem estável. Em alguns carros acontecem de você estar aí com a multimídia sem fio, pareada com o carro, e ela fica desconectando. Isso já aconteceu com alguns carros aí que eu estive testando, mas enfim. Aqui no Honda ZR-V não acontece isso. A conexão aí da multimídia é bem estável, mesmo sendo sem fio. E com relação aqui ao painel de instrumentos, ele mescla aí o digital e o analógico. Aqui a parte da velocidade é um marcador analógico, mas aqui do lado tem um quadro TFT digital, acho que é de 7 polegadas, mas ele é bem personalizável. Você consegue mudar aqui as informações, botar o alcance com relação ao consumo médio. Você consegue checar aqui o alcance, quanto que tem ainda de combustível para você rodar. Eu vou até estar passando aqui para voltar e mostrar a vocês. Tem velocidade média, tempo. Você pode ficar vendo aqui as informações do áudio, do celular, se tiver em alguma ligação. Não fique ligando para ninguém quando estiver dirigindo, tá? Isso é proibido. Você pode também ver as informações aí de navegação, cintos de segurança, assistência, enfim. Tem diversas formas aqui de você personalizar e deixar aí o quadro de instrumentos com a sua cara. E vamos falar agora de preço, né? O Honda ZR-V custa aí R$ 214.500. Lembrando que esse preço aí pode alterar de concessionária para concessionária. Algumas acabam oferecendo aí um bônus para quem compra com algumas ofertas, então esse preço pode até cair um pouco mais. Mas eu costumo dizer que o Honda ZR-V é o carro certo com o preço errado, porque quando a gente compara ele com alguns carros, a gente vê que no mercado já tem carros, inclusive mais baratos do que o Honda ZR-V, que entregam o mesmo nível de acabamento, de itens, de segurança. Então, por isso que eu falo, né? O carro certo com o preço errado, porque ele é muito confortável, ele entrega bastante coisa, mas o preço, se fosse um pouquinho mais abaixo, esse carro estaria vendendo melhor, né? Quando a gente olha aí a tabela da Fenabrave de janeiro a agosto, ele vendeu aí pouco mais de 3.000 unidades. Não é um carro de grande volume quanto o Honda City, o Honda HR-V, mas é um carro que poderia estar vendendo melhor se ele tivesse uma proposta de preço também melhor. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí a nossa avaliação e eu aguardo vocês aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, caronas, e até mais.